Amém. Boa noite a todos. Aqui estamos nós, mais uma vez na semana, reunidos para o nosso estudo do livro A Gênese, né? Aqui do GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Então, nós somos vinculados, né, à Casa Espírita Luz e Verdade. Vai passar aqui embaixo do vídeo, né, o endereço do nosso centro, da www.selv.org.br. Né? Então é vinculado, e lá no site tem as explicações, o histórico desse grupo de estudo, as outras turmas, os links, né? Cada turma, cada livro da codificação, ela tem um grupo específico do WhatsApp, e aí quem quiser participar pode clicar no link lá. E aqui junto comigo, né, temos o nosso amigo sempre, deixa eu ver se eu, não, tá para cá, tá para cá. A minha esquerda aqui do lado, não, facilitou aqui, é o Felipe Miller, e abaixo de mim, a Rejane Borges, né, que vão conduzir o estudo conosco aí hoje. Então, vamos dar as boas-vindas, né, boa noite aí ao pessoal que sempre participa, né. Vamos ver aqui quem já está chegando. Sempre é bom lembrar também, a gente começa às 8 horas esse estudo, né? E para divulgação do nosso grupo de estudo aqui na rede, sempre é bom lembrar, né? Daqueles que estão assistindo, quem chegando pela primeira vez, ou quem já participa aí do chat desde o começo do ano, dá aquela curtida, né? Deixar o joinha e seguir o canal. Isso é legal para divulgar e tá depois compartilhando o link do estudo com colegas, né, interessados aí no estudo da doutrina. Então, assim, aqueles que estiverem chegando vão dar uma boa noite aí, né? Sejam todos bem-vindos. Aqui temos a Vânia. Seja bem-vinda, Vânia. Boa noite aí. E o pessoal que chegar aí mais tarde, só chegar. Participar também, a gente sempre dá aquela pausa, né, para os comentários, dúvidas, para não ficar um estudo monótono, né? Para a interação, ela enriquece o nosso estudo. Luciane e Delfino chegando aqui também. Boa noite, Luciane. Então, todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da Oronografia Geral. A gente já começou a estudar, esse capítulo é grande. Hoje a gente vai entrar dando continuidade, começando do item, que é os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea e as estrelas fixas. Né? Então, assim, é um capítulo um pouquinho puxado, né? Mas a gente vai conduzir aí de modo legal para todo mundo estar acompanhando. Tatiane Silva, boa noite, Tatiane. Seja bem-vinda. Então, assim, vamos, para dar prosseguimento aqui, pedir para a Rejane ler aquela página inicial, para a gente, depois da prece inicial, vamos dar início ao nosso estudo propriamente dito. Boa noite, gente. Do livro Minutos de Sabedoria, de C. Torres Pastorino. É o 109, A Morte Não Existe. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Eu mudo aqui. Assim, né, depois dessa página inicial, vamos fazer a nossa prece inicial.
né? Pedir ao Felipe aí para fazer a prece. Vamos lá, meu amigo. Vamos fechar os nossos olhos, apenas para que as distrações visuais não atrapalhem o nosso momento em que a gente une os nossos pensamentos numa só direção. E o pensamento que a gente começa a irradiar é um pensamento de gratidão a Deus, da oportunidade de estarmos vivos, da oportunidade da gente estar reunidos neste assunto edificante da noite de hoje, de tudo ter ocorrido para que esse momento ocorrido em nossas vidas. Vamos rogar a presença dos benfeitores espirituais no nosso anjo protetor, a proteger o nosso evento, a proteger o nosso encontro, a nos inspirar palavras, entendimentos sobre o assunto da noite, e que possamos também fazer a nossa parte, interiorizar esses conceitos, essa visão, tendo a oportunidade a cada dia de pô-los em prática. Fazendo assim, dessa oportunidade de estar encarnado, uma oportunidade única. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Felipe. Chegando mais pessoas aqui, né? Guaraciara, boa noite, Guaraciara, toda semana aí conosco, né? Fátima Geraldo, seja bem-vinda, boa noite aí. Então, bom estudo a todos nós, aqueles amigos que ainda vão chegar. E lembrando, né, o nosso estudo aí gravado pode ser visto ao longo da semana, né? Para aqueles que não puderem assistir até o final, ou de repente hoje aí não puder, vai poder aí estar assistindo e pode comentar depois, né? E qualquer dúvida, só procurar um de nós três aí facilitadores, Felipe, ou Regiane ou a mim. Dúvidas sobre o grupo de estudo, sobre o livro. Essa obra é um pouquinho puxada, né? Ela toca em temas que são assim interdisciplinar com a ciência propriamente dita, e é uma leitura assim que demanda mais cuidado, mas tudo assim com estudando em conjunto a gente consegue estar aprendendo, né? Então assim, eu vou passar aqui para Rejane, né, que vai começar o estudo. Então, o estudo é todo seu, fique à vontade, tá? Obrigada, Paulo. Hoje eu terei como suporte o grande DJ Felipe Miller, que vai botar aí pra gente as imagens. Bom, boa noite, gente. A gente vai falar hoje sobre os sóis e os planetas, né? A gente, como o Paulo falou, está no capítulo 6. E o tópico é o tópico 20. Sucedeu que, num ponto do universo, perdido em três miríades dos mundos, a matéria cósmica condensou sob forma imensa, sobre a forma de imensa nebulosa. Felipe, você pode botar aquele videozinho das massinhas pra gente enquanto eu estiver falando? Pode me colocar pequenininha que hoje não importa a minha imagem, importa o que a gente tem para botar pro pessoal. Imensa nebulosa, animada a esta das leis universais que regem a matéria, em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração. Então, o que ele está querendo? Tem que botar a minha imagem pequena. Isso, garotão. Agora cresce a imagem aí do... Isso. Então, o que ele está querendo dizer é que a matéria cósmica que estava espalhada, como vocês estão vendo aí, numa nebulosa, ela foi se condensando e sob a influência das leis universais. A força molecular de atração toma a forma esferoide,
como a gente está vendo aí no meio da massa. O movimento circular produzido por essa gravitação se faz padrão, né, nas nebulosas. E, em consequência desse movimento de rotação, novas forças elas surgem. Aí a gente vai ver a força centrípeta e a força centrífuga. A força centrípeta é aquela que impulsiona para o centro. E a força centrífuga é aquela que faz a fuga para fora. Nesse caso, existem forças atuantes, como a gente está vendo, e ao acelerar o movimento, o raio, que é a distância do centro até a margem, ele aumenta. Vamos terminar de ver a imagenzinha, só para a gente ver que da força daquela nebulosa os planetas se formaram, e olha aí, ó, em 10 milhões de anos. Esse videozinho é bem rapidinho, ele vai mostrando os pedacinhos, né, que se separam, vão se juntando aos pouquinhos, né, e formando massas maiores, se agregando e juntando massas maiores. Essa nebulosa geratriz, ela se condensa numa forma esférica, né, por lei da gravidade. Eu vou mostrar para vocês depois o que seria essa força que aumenta o raio de circulação. A gente vê a formação dos planetinhas, todos bonitinhos, pode cortar. O que acontece? Isso aqui é um cordão. Esse cordão aqui é um cordão normalzinho meu, que eu embrulhei ele num durex, porque aqui nós temos um pedacinho pequenininho de ímã. Eu tenho vários ímãs aqui para a gente poder trabalhar com essas questões. O que acontece? Quando eu pego um cordãozinho que pela força da força centrífuga, que ele está sendo puxado para fora, ele está rodando numa circular bem pequena, né? Se a gente aumenta essa força, o raio, a distância, ela vai aumentar. Olha aqui, ó. Eu já estou fazendo um círculo bem maior, correto? Isso é o que a gente consegue observar na questão das forças que atuavam naquela época, naquela nebulosa. Então, o que o Kardec está querendo dizer aqui no ponto 20 é que o movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as ondas moleculares, ela vai aumentando e o raio, quer dizer, a distância do ponto em que está atuando essa força para as bordas, ele vai aumentar conforme a força aumenta. Enquanto ele está devagar, ele tem um raio menor, quando essa força aumenta, ele tem um raio maior. Essa nebulosa geratriz, que foi o que a gente viu, se condensou e de forma esférica, dando nascimento a centenas de astros, só que esses astros, eles eram em forma líquida, né? Muitos deles ainda gasosos, depois de forma líquida. Quem já viu, por exemplo, uma panela cheia de massa de tomate, quando ela está fervendo muito, a primeira coisa que acontece é começar a espirrar para fora, cai em gotas, né? Por causa do calor, algumas partículas elas se desprendem do todo, saindo da panela e indo para outros espaços onde o calor esteja menor, porque o calor ele vai fazer um movimento de expulsão. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte do movimento. As gotas que se apartavam desse caldeirão aquoso e incandescente, eles formaram novos mundos, novos globos, e esses globos
eles gravitam em torno do foco que deu a existência. Então, ele não ia, esses pequenos focos, eles não iam muito longe. Na verdade, quando eles se desprendiam, mas aquele foco ali que deu a vida a essas partículas, ela tinha um campo de atuação. Então, apesar do calor fazer com que eles se desprendessem, eles se mantiveram ali no corpo de atuação daquele primeiro corpinho, né? Eu trouxe aqui até para a gente poder namorar um pouquinho, já que o tema são os planetas e os sóis, né? Felipe, a irradiação do Sol, você pode botar aquele 01, aquele PDF 01 para mim, por favor? Eu vou falando aí, conforme ele for colocando, a gente vai acompanhando. Essa nebulosa geratriz, ela deu origem a esse novo mundo, condensou-se em forma esférica e o calor, desenvolvido pelos diversos movimentos, começou a formar esses novos globos que então gravitaram em torno dela. Cada um desses mundos será um Sol no centro e um turbilhão de planetas sucessivamente destacados. Ótimo, o vídeo do Sol. O Sol, ele emite calor. O que a gente está vendo aí são imagens da BBC Brasil que mostram o quanto de calor e o quanto de magnetismo essa estrela que concentra os planetas em torno dela, ela emite. E para quem já brincou em fogueira, para quem já cozinha, tem noção de como que o calor ele faz uma pressão muito grande em torno daquele foco, né, de imantação, de calor. Por exemplo, quem já brincou na fogueira, que joga um papel, o papel ele imediatamente ele suspende, né? Por quê? Vê o PDF para mim, o Felipe, aquele PDF de radiação do Sol. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente destacados do seu equador. Gente, o equador do Sol ou de qualquer geratriz é essa parte aqui que recebe a maior força no momento em que a força centrífuga, que é desse movimento aqui, ela está sendo aplicada. Quando a força centrífuga está sendo aplicada aqui, é nesse ponto aqui onde a força de forma mais intensa ela fica atuante. E normalmente é dessa área aqui que os pedaços se desprendem. Vamos ver lá. Então, dessa imagem aí, o que a gente tem dela é o seguinte. Deixa eu abrir aqui também para acompanhar. A gente tem assim, ó, irradiação térmica. Esse é do site Educa Mais Brasil. Irradiação térmica. No estudo da eletricidade, apresentamos o conceito de onda eletromagnética. Por enquanto, vamos adiantar que todos os corpos emitem ondas eletromagnéticas, cuja intensidade aumenta a temperatura. Estas ondas se propagam no vácuo e é dessa maneira que a luz e o calor são transmitidos do Sol até a Terra e não só até a Terra, até os outros planetas, né? Sobe para mim para eles verem o solzinho. Isso, olha aí, ó. Então, quando essas ondas eletromagnéticas ou quando esse calor é emitido, ele gera movimento, né? Quando a gente vê o calor saindo da panela, você vê com força o ar se deslocando, né? E tudo que tiver acima daquilo, ele é empurrado. Qual é o exemplo que a gente tem dessa impulsão? Bota a próxima para mim, da termodinâmica, por favor, Felipe. A da chaleirinha 2. Tá vendo aí? Vocês observem o seguinte, embaixo da chaleira tem 3 foquinhos de calor,
3 pequenos focos de calor que parecem um grande foco de calor. Cada foco de calor desse faz a água que aquece subir em vermelho e a água que ainda não foi aquecida, aí mesmo, a água que não foi aquecida, ela está em setas descendentes em verde. Então, o calor faz com que a massa das moléculas suba, enquanto que as aqui ainda não estão na mesma temperatura, desçam. Então, o calor, ele gera esse movimento. Tanto é que quando a gente olha uma água fervente, um caldo fervente, e ao mesmo tempo você vê partes do líquido descendo e partes do líquido subindo. O tempo todo o movimento que a gente vê é esse aqui, ó. Mais para baixo, Felipe, por favor. Nessa mesma imagem. Isso. Ó, novamente, a gente está vendo o foco, nesse daí, o foco está só no meio. Aí a gente vê esse foco aqui da lateral que está mais azulzinho de vocês. Isso aí, a gente vê que onde tem a chama, o calor está ascendente, e onde tem nas lateraisinhas o líquido mais frio, ele está descendente, quer dizer, gera um movimento. O calor, ele tem essa função de gerar um movimento. Próxima imagem. Um dos estados físicos da matéria. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Então, 23. A nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e tomou a forma esférica. Novos globos surgiram desde que então gravitam em torno dela. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados ao seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependentes do astro que o gerou. 23. Os planetas são, assim, formados de massa de matéria condensada, porém ainda não solidificada, isso no início, né? Destacadas da massa central pela ação da força centrífuga que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir em uma crosta sólida, dará nascimento à Lua. A diferença entre os estados gasosos. A gente falou que no início a gente tinha aquela nebulosa que estava em estado gasoso, com o tempo, a pressão que ali foi exercendo com o movimento, ela foi se transformando numa massa mais sólida, né? Então, a diferença que a gente vê que existe entre os estados está na forma da organização das moléculas e depende da força de coesão desses átomos e o movimento dessas partículas. Desce um pouquinho para mim, Felipe. Aí ele vai falar assim, um corpo sólido, deixa eu até pegar aqui. Um corpo sólido apresenta forma e volume bem definidos e possui uma propriedade denominada rigidez, que é variável conforme o sólido. Realmente, a gente tem coisas mais fofinhas que não deixam de ser sólidas, por exemplo, uma almofada, a gente tem um livro e a gente tem um copo de vidro, todos eles têm solidez diferentes, né? Os átomos de uma substância no estado sólido estão muito próximos uns dos outros, ligados por força de interação muito intensa, o que mantém posições determinadas, definindo assim sua forma e rigidez. Aí ele vai falar assim, a gente deu uma cortadinha, mas eu vou contar para vocês. A maioria dos sólidos apresenta uma estrutura bem definida, chamada de estrutura cristalina. Porque eu acabei cortando. Essa informação aqui, gente, está lá no topo, ela é da universidade e não apareceu. Ela é da Universidade Federal, ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Essa imagem e esse texto. E o que acontece? Eles colocaram aí, né? A maior parte dos sólidos se apresentam em uma estrutura bem definida, chamada de estrutura cristalina. Ele vai dar exemplo aí, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal. Esse sal, ele vem de um estado líquido, né? Da água salgada, por exemplo. Só que essa água, ela é movimentada através de calor, ela seca e vai ficar só a partícula sólida. Essa partícula sólida, depois se amontoa, né? A gente consegue juntar e transformar ela, por exemplo, em cristais
mais grossos e fazer com que esses cristais fiquem mais finos e eles fiquem, por exemplo, um monte de pó. Então, essa questão da solidez, tanto desse universo em torno da gente, ele tem como possibilidade de se espelhar nessas pequenas mudanças moleculares que a gente vê ocorrer nas próprias moléculas aqui mesmo, que a gente lida no nosso dia a dia, para ficar mais próximos, assim, da gente ter uma condição de visualizar. Deixa eu terminar de ler aqui. Pela ação da força centrífuga que tomam, em virtude das leis, estou lendo o 23, tá? Em virtude das leis do movimento e da forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservam. Um desses planetas será a Terra, e antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua. Então, enquanto ela estiver naquele caldo, né, naquela forma ainda esferoidal mais líquida, aquele líquido mais denso, uma gotinha dessas sai e se transforma na Lua, que vai se resfriar muito antes do planeta Terra por causa da quantidade de massa, né? O que é mais fácil a gente esfriar? Uma colherzinha da sopa ou o pote inteiro da sopa, né? Muito mais rápido a gente resfriar o que tem em menor quantidade. Então foi assim que se deu também. A Lua, ela se solidificou muito mais rapidamente do que a Terra e logo depois, com os processos, a Terra vai... Eu vou até que hora, gente? Já acabou? Não? Tá. Mais 10 minutos ainda, tem bastante coisa. Beleza. Então, dessa forma, é dessa forma que a gente vai imaginar aí a produção da Terra. Deixa eu ver mais o quê? Vamos lá. Bota as lanterninhas aí para mim, Felipe, o 4 e o 5. Acho que todo mundo conhece essas lanternas, né? Acho que todo mundo viu essas lanterninhas já. Se não viu em algum festival, provavelmente das... Deixa eu ver aqui de qual país que eu peguei. O problema é que o meu mouse está bem... Esses aqui são na Tailândia. Essas lanterninhas, elas são muito usadas em festivais na Tailândia ou na China. É o PDF 4. Essas lanterninhas que vão ser expostas aí, elas são lanterninhas de papel. Mas como que elas sobem? Aí, ó, através do fogo. A gente tem aí uma bucha, igualzinho o balão, mas como o balão é fechado, não seria uma imagem ideal para a gente mostrar. Essas lanterninhas, elas são cônicas, e aí uma bucha ali central faz com que elas, pode mostrar a outra, elas se transformem em pequenas lanterninhas que vão subir, porque o calor faz isso. O calor faz com que as coisas que tenham contato com essa atmosfera aquecida, elas se movimentem. Então, imagina aquela imagem que a gente viu do Sol, quanto calor essa estrela, né, esse astro emite. Olha aí as lanterninhas aí, todas subindo, todas no céu. Tanto calor aquele astro emite e o quanto de movimento ele não deve fazer com as massas em torno dele. Se a gente consegue fazer com que umas ou várias lanterninhas com um pouquinho de fogo elas se movimentam, subam e consigam fazer uma determinada trajetória, imagina o que o Sol, com aquele monte de explosões, com aquele monte de radiação imensa do jeito que ela é, como o Felipe já até mostrou lá pra gente, né? Naquela que vai mostrando lá o astronauta e a nave, e aí vai crescendo, mostrando para a gente o tamanho desses astros, que diferença, que impacto que ele tem nas massas em torno dele, né? E agora a gente vai passar para os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido, a gente está agora no ponto 24, atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, e agora vocês já entendem do que a gente está falando daquela sopinha, né, onde a gente conseguiu tirar determinadas quantidades de massa,
que foram virando, igual lá o videozinho das massinhas, se transformando em pequenas massas esféricas, né? Aí massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos que se desprenderam de algumas no plano equatorial, lembrem-se daquela área, né, em torno, que recebe maior força centrífuga, do plano equatorial, um plano em que a maior força centrífuga e por efeito das mesmas leis adquiriram um movimento de translação em torno do planeta. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Eu tinha mostrado para vocês o cordãozinho, né? Eu espero conseguir fazer. Quando a gente brinca, aqui em casa a gente tem muito dessas coisas que a gente tem vários cientistas por aqui, né? Eu tenho aqui 2 pedacinhos, tomara que vocês consigam ver. A gente tem 2 pedacinhos de ímã. A gente sabe que o ímã, ele tem um lado positivo e um lado negativo, e as formas, elas podem ser, eu vou mudar de lado aqui, porque senão eu não consigo fazer a brincadeira. A gente sabe que os lados, eles podem se atrair ou se repelir, né? E o que eu posso mostrar para vocês é, imagina um pedacinho de pedra desse que consegue, ó, empurrar, ó, viu? A gente consegue empurrar a massa, e olha que esse que está na minha mão é bem menor do que essezinho aí. Deixa eu virar para... Vou empurrar de novo para vocês observarem. Ó, ó. Né? Imagina a imantação de pedras maiores, por exemplo. Agora eu vou pegar um ímã bem maior. Eu tinha pego um ímãzinho pequenininho, agora eu vou pegar um ímã bem grande. Aqui a gente vai formar como se fosse um planeta. Ele tem lá o eixo dele, né? Já mostrei para vocês, é um colar, a parte de trás, a parte de trás é um ímã, a parte da frente é um colar. E eu vou tentar mostrar para vocês como que isso aqui, ó, só de eu me movimentar, olha o que ele fez. Eu estou parada e ele está girando. Ó, ele se mantém girando. Vou tentar mostrar minha mão, que é para vocês verem que eu não estou rodando. Vou de novo. Vocês conseguem perceber o movimento? Deixa eu mostrar um pouco mais para cá, né? O ruim aqui é achar o local certo. Olha aqui, ó. Eu estou parada e ele está rodando. Então, a gente consegue mais ou menos entender como funciona a questão da imantação, né? As forças que atuam quando a gente tem outros metais dentro de esferas e eles estão no mesmo espaço de interação, né? Isso se dá com os planetas, com os sóis, com os pequenos satélites. Eles rodam e rodam com força. Tem hora que ele, ó, parado, gente, completamente parado. A gente consegue realmente ver essa mobilidade. Bom, voltando aqui, se deixar eu fico brincando até amanhã. Vou voltar aqui para os satélites. Bom, aqui nos satélites, a gente falou que alguns glóbulos se desprenderam, né? No plano equatorial, plano que é a maior força centrífuga, e por efeitos das mesmas leis adquiriram um movimento de translação. A gente viu aqui como é que funciona, né, essas leis, essa aplicação das leis, com relação ao astro central que lhe deu origem. Quer dizer, a gente viu uma massa pequena, né, tendo uma influência gigante com uma massa 3 vezes maior que ela. Imagina o Sol, que é não sei quantas milhões de vezes maior do que os astros. Foi assim que adquiriram um movimento de translação com relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de se revestir de forma esferoidal, tomou-a de um globo ovoide.
isto é, a forma alongada de um ovo, com um centro de gravidade fixado na parte inferior. Tanto é que a Lua, a gente vai ver que a Lua tem sempre o mesmo lado virado para o Sol e o mesmo lado virado para a Terra. Então, um lado é escuro, para o Sol não, desculpa, o mesmo lado virado para a Terra. Então, um lado fica sempre escuro, o outro lado fica visível para a gente, né? 25. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e constrangeram a esse pedaço que se desprendeu da Terra a conservar-se perpetuamente suspensa em seu firmamento, quer dizer, ficou sob a influência das forças que gravitam em torno da Terra, como uma figura ovoide cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Foi o que eu falei. 26. Certo. O número e o estado dos satélites de cada planeta, lembrando que a Lua é um satélite da Terra. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário. Então, Mercúrio e Vênus não têm astros secundários, tá, gente? Todos os outros têm, e inclusive, eu vou até corrigir uma informação que tem aqui, né, que fala que Saturno tem uma matéria completamente homogênea, é o que a gente vê como os anéis, mas não tem nada disso. Os anéis de Saturno não são formados de matéria homogênea. O que a gente vê são gelo, água, poeira, material rochoso, que paira, e até pedaços maiores que uma montanha. São 7 anéis, e Saturno ainda possui 62 luas orbitando em torno dela. Então, assim, a ciência já descobriu, né, que todos têm esses satélites e Saturno tem coisa pra caramba de satélite em torno dele. Então, só Mercúrio e Vênus que não tem. Vamos para o 28. Agora, a gente vai falar sobre os cometas. Agora bota a imagem para mim dos cometas, por favor, Felipe. A gente vê alguns cometas, eles são dotados de cabeleiras, né? Quando a gente olha, essa aí é a primeira imagem mesmo. Quando a gente olha no céu, a imagem que a gente vê no cometa é essa bonitona e a gente fala, uau, parece um véu de noiva, né? Parece uma cabeleira. E aí eles eram vistos, né, como mundos em estado de destruição. A sua aparência já confundia as pessoas antigamente, eles eram considerados até mesmo como portadores de maus presságios, né, e desgraças, como se eles tivessem sido enviados à Terra para que Deus pudesse, através dele, mandar destruição. E aí, passa para a próxima imagem, por favor. Na verdade, os cometas, eles não têm esse poder, eles não têm essa função, eles não têm esse aspecto que a gente vê daqui, porque a gente está vendo numa outra perspectiva, né? De milhares e de milhares de quilômetros, e ele passando como um avião. É como alguém que vê um avião, vocês já viram um jato passar, quando o céu está com muita umidade, ele deixa um rastro esbranquiçado, assim. Essa daí é mais ou menos a cara dos cometas, né? Eles são astros errantes, eles são, na verdade, só um minutinho que eu me perdi. Eles são apenas astros errantes que circulam pelos sistemas solares e não têm por destinação servir de habitação à humanidade, demonstrando que as leis da natureza, elas atuam mesmo à distância. Então, esse material, ele fica circulando na nossa nebulosa também de forma a ser atraído pela massa que deu origem a ele, que na verdade é o Sol, mas ele é feito de poeira, ele é feito de gelo e ele é feito de gases. Na verdade, ele tem mais gases do que matéria sólida.
E o que a gente vê é essa matéria, um pouco de gelo e tal, cruzando a atmosfera. Daí ela deixa esse rastro, que não é um rastro do cometa, mas é o rastro que o cometa deixa na atmosfera por onde ele passa, né? Então, olha, entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar os cometas o papel de modesto, porém útil, de astros errantes. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisas muito diversas dos corpos planetários. E aí eles não têm essa destinação de formar moradas. Aí é só isso, gente, só para desmistificar alguns pontos, demonstrar essas ações nos corpos celestes e botar a gente um pouquinho longe daquela visão do planeta como uma pizza, segurado pelos elefantes, em que haviam maldições e que eram maus presságios. É só ciência, ciência pura mesmo. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Rejane, pelo estudo desses 3 tópicos. Muito, muito bem abordado. E aí, o pessoal que foi entrando depois, né? Só faltou aqui dar boa noite a Luísa Dutra, também está sempre conosco aí toda semana, e a Lise Maria, né? Então, boa noite aí, né? Hoje a gente não tem, pelo menos até agora, não apareceu o Tiago, né? Que sempre participa. Mas assim, quem tiver. Opa, deu um baque aqui. Quem tiver dúvida, né, pode estar participando. Essa é a nossa parada agora para aquela interação, né? É um pouquinho puxado, né? Fala sobre os tópicos de astronomia. Alguém quer comentar? Alguma dúvida, um comentário? Esse tópico é meio tenso mesmo, sabe? Fica assim mais para o pessoal ter uma noção, né? É interessante, né? Pode falar, Felipe. Depois eu ia fazer um comentário aqui também. O item 36, se me permitir ler rapidamente, eu acho ele uma poesia, uma visão assim muito romântica dessas matérias tão superlativas que a gente vem tratando, né, em relação aos corpos celestes, né? Quando ele coloca assim, ó, perdão, não é o item 36, não. É o item 31, é o finalzinho do item 31, é o último parágrafo. Ele coloca assim, chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante, dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores antes do magnífico jardim da criação. Só depois de lá chegarmos é que saberemos o que é a Terra. Nesse item 31, ele faz uma proposta de você viajar mentalmente no cometa. E eu acho isso muito bonito, muito poético, porque, como a Regiane falou de alguns objetos celestes, falou dos sóis, falou dos satélites, falou dos planetas, coisas bem estacionárias. Só que o cometa, por princípio, ele é o ser viajor, ele é o viajante do universo. Eu achei isso de uma beleza, comparando, a gente vem ali naquela questão teórica de explicar esses corpos celestes, depois ele fala do cometa como um grande viajor e sugere a gente embarcar no pensamento, através do pensamento no cometa, que aí a gente vai, de fato, conhecer outras estações desse universo que é infinito. Então, essa parte seria que eu quis ressaltar, aproveitando a oportunidade, é o item 31, lá dentro do subitem cometas. Achei muito bonito.
Sim, verdade. A parte aqui que eu gostaria também de ressaltar está lá no início, quando ainda fala sobre a Lua, né, no item dos satélites. Abaixo do item 25 tem a letra pequenininha que vai aparecer no livro de vocês. Uhum. Eu estou daqui acessando o Kardecpad, que é a nota de Kardec. Que Kardec é um grande conhecedor, né? O texto todo, ele é inspirado numa mensagem mediúnica, como a gente falou no início do estudo desse capítulo, assinado pelo Espírito Galileu. Não comprovar a identidade de um espírito é sempre complicado, né? O espírito pode assinar como Galileu, nada se comprova que é o famoso cientista, né, que encarnou lá no início da ciência moderna, que todo mundo conhece. Mas pode ser que seja. E o médium que recebeu essa comunicação foi o Camille Flammarion. Ele está em 2 artigos na Revista Espírita de setembro de 1862 e aparece também publicado na Revista Espírita de 1863 em janeiro. E a Gênese, né, a primeira publicação dela é em 1868, 5 anos depois. Kardec vai ver que essa mensagem ela é muito afim com o estudo que é abordado nessa primeira parte da Gênese, e ele vai publicar. E Kardec, assim, interessante que ele, como era uma pessoa dentro do seu contexto, do seu tempo, que estava sempre a par, né, de tudo que acontecia nas ciências e tudo mais. E aí, nesse item 25, ele vai abordar algumas coisas da teoria da Lua, mas o que eu acho interessante é essa parte final, que ele vai colocar aqui assim, ó. Por muito racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente a título de hipótese pode ser aceita, e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir que é a única até o presente, naquele momento, né, que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. Então, observa, né, Kardec vai colocar sempre aquela virtude da ponderação, né, da prudência, né. A prudência é aquilo, não se muito afoito, afobado em cravar como verdade absoluta algo que pode ser modificado em alguns pontos de acordo com novas observações, e é o que ocorreu, como a Regiane bem ressaltou, né? Algumas observações, a ciência vai se desenvolvendo, vai construindo aparelho mais moderno, aonde se possibilita melhores observações, e aí, né, como anéis de Saturno, né, se observou que não são um conjunto, né, homogêneo. Uhum. É Isso muito mesmo. interessante essa parte. Porque assim, a ciência, e aí ele vai colar, a gente já passou desse ponto, né? Tô chamando a atenção, porque a gente não deve esquecer das partes do livro que a gente já estudou. Lá na introdução, Kardec fala que o espiritismo caminha sempre com a ciência, né? Se em algum ponto da obra a ciência comprovar algum equívoco, né, alguma coisa, o espiritismo segue a ciência. No que compete à ciência. Por exemplo, quem estuda os astros, quem estuda os planetas, é a astronomia, é a física, né? E aí a gente vai seguindo. Agora, é claro que há o terreno que é propriamente da doutrina espírita, né? Que a gente vai estudar aqui também, que é o estudo da alma, a evolução do princípio inteligente, né? Então, uma coisa alimenta a outra. Essa é só um ponto que eu gostaria de observar. E é interessante que no capítulo como um todo, a gente tem notas do autor corrigindo números do texto, números maiores, né? A gente vai ver na minha parte. E a gente, obviamente, tem notas do tradutor da obra para o português, que atualiza também os números. Né? Na parte da Regiane, ele fala sobre os satélites, né? Que ele diz que Marte não tinha os satélites. E foi descoberto um pouco mais recente do que o livro, que o Marte tem 2 satélites. O único que ficam sem
são os dois primeiros, a Mercúrio e Vênus, se eu não me engano, que não tem satélite. Ou melhor, que ainda... Né? Ainda não se descobriu. E assim vai, né? É isso mesmo. Eu acho que é isso, Paulo. Se quiser passar para mim aí, já tá na hora. Pode tocar aí o estudo, né? Só um comentário que teve aqui, né, da Fátima, só que eu não soube bem, né, em que ponto ela é da obra em si. A obra, se for da obra, tem alguns capítulos aqui que tem esse estudo, né, mais da ciência propriamente dita. Eu só não sei se é do livro em geral ou em algum ponto que... Ela falou quando a gente estava falando de usar a força do pensamento e viajar com para acompanhar a trajetória de um cometa, exatamente. Ótimo. Obrigado aí pela... É que eu não acabei não pegando essa parte. Interessante. E o espírito, ele viaja, né, com a velocidade do pensamento. Vou passar aí para o Felipe, que ele vai abordar os itens, né, da Via Láctea e as estrelas fixas, do 32 ao 44. Tudo é só a parte fácil, né? Esse capítulo, ainda bem, né, que hoje eu estou moderando aqui. Legal. Valeu, Paulo. Obrigado pelas perguntas. Rejane, obrigado pela introdução. Facilita muito a minha vida aqui para esse assunto que a gente vai falar agora, né? Antes disso, aquele boa noite, né? Formal. Depois edita aí, pede pro editor, né, colocar esse meu boa noite no início, que eu comecei a falar sem boa noite nenhum. Né, aquele boa noite, muito obrigado por vocês estarem com a gente, né? E o meu agradecimento em especial a quem? Ao Kardec. Porque se não fosse ele colocar esses assuntos, e se não fosse ele colocar essa obra, eu acho que eu não teria curiosidade de tentar me inteirar sobre essas questões do espaço sideral, do universo ou dos universos, né? Então ele coloca isso na obra, não é a minha área de atuação, né? Então tem uma dificuldade de entender, imagina para passar para vocês o que eu entendi, né? Mas a gente vai usar muita figura, vamos tentar tentar lembrar muito do que Rejane mostrou, porque o que Rejane mostrou? Ela mostrou que no nosso mundo, naquilo que a gente vive, as leis que valem aqui valem lá. A gente só fala de proporções diferentes, tamanhos diferentes, mas que as leis se assemelham, né? Então a gente tira muita coisa daqui da nossa vida para entender esse macro. E a Rejane falou da panela de pressão com molho de tomate, eu achei excelente. Melhor coisa não consegui achar. E a mais próxima que eu tinha visto era a máquina de lavar quando centrifuga. Aí, ó, quando centrifuga, a roupa fica colada no cesto, né? Aí ela... A água sai pelos furinhos do cesto, e aquilo ali seria a geração dos planetas, né? E a roupa fica sequinha, quase seca, mas colada ali porque a força centrífuga empurra ela para fora. Então é isso. Para entender esses objetos materiais gigantescos, a gente pode usar o nosso dia a dia para fazer um comparativo, né? E a gente faz esse estudo, entra num determinado ponto do nosso estudo da codificação que a gente não imagina. Por quê? Vocês já se perguntaram isso? Por que Kardec colocou a Gênese como um quinto livro? Né? E por que ele colocou a astronomia nesse livro? Coloca aí no chat aí a opinião de vocês. Né? Então, ele vem falando dos espíritos que dá uma visão do todo, e depois ele pega cada obra para detalhar certas partes do livro dos espíritos. Aí ele começa com o livro dos médiuns,
falando ali de um outro plano vibratório, falando da gente. Depois vai para o Evangelho, falando do nosso exemplo moral. Depois ele vai para o céu e inferno, querendo nos colocar a nossa vida atual e o porvir. E depois ele entra na Gênese, onde ele começa a descortinar um espaço sideral à nossa volta. Né? E o que eu percebi da intenção dele é que ele fugir, a intenção dele eu acho que era fugir um pouco de nós, ou do nosso arredor. É mostrar um pouco como que é a criação de Deus e as suas proporções, que às vezes ficam até difícil de explicar. Né? Então ele quer mostrar para a gente o tamanho desse Deus, o tamanho dessa criação, o tamanho de suas criações, que somos nós e mais uma galerinha aí muito grande e tão importante como nós. Né? Esse é o meu ponto de vista, eu gostaria de saber o de vocês. Né? Não sei se vocês foram pegos, surpreendidos por esse assunto e ter pensado assim, caramba, mas por quê, né? Por que a gente está falando de astronomia no curso de codificação espírita, né? Então, compartilha aí, joga aí no comentário aí, que eu vou pegar aqui, tá? Pego aqui direto, tá? Interage aí com a gente, por favor. Bom, então, outra consideração que eu também refleti muito sobre isso é que eu acho que falar de astronomia é uma forma também de ligar a gente a Deus, né? A gente está falando da criação, né? Então, assim, sei lá, os astrônomos têm uma religião. E a religião é essa ligação deles com Deus, de entender esses objetos materiais da criação, daquilo que tudo nós descobrimos até o momento. É uma forma de nos ligar a Deus, né? De entender não o Deus que foi tipificado e foi colocado nas outras religiões, que a gente já viu que é pequeno demais, mas esse Deus que trabalha com esses objetos, esses corpos celestes gigantes, né? Com as mesmas leis, e eles obedecendo as mesmas leis. Tá? E outra coisa interessante, a gente vai citar aqui nos meus itens, muitos capítulos eles precisam de uma atualização do que atualizou de lá para cá, né? Então a gente tem que ler com muito cuidado. Dos pontos que eu vou comentar, eu vou citar alguma coisa aqui para vocês, de números que foram atualizados nesse período. Né? Obviamente, o nosso intuito aqui não é fazer um curso de astronomia. E Kardec, eu acho que não tinha também essa intenção. Não, eu quero formar astrônomos, espíritas astrônomos. Também eu acho que não era a intenção dele para com este livro. Mas que a gente conseguisse, através do nosso mundo, entender essa criação, o tamanho dessa criação. Então, vamos lá. Vamos começar no nosso item 32. E lembre-se daquilo, né? Não temos tempo para esgotar cada item e cada capítulo. Né? Então, eu, particularmente, vou frisando alguns trechos desses itens e que esses trechos frisados eles se comunicam com outros trechos. Então, a gente vai conseguindo entender, né, compreendendo o que ele quer dizer em cada item daquele. Então, um item está sempre ligado ao outro, ele vai no pensamento crescente, e eu tentei pegar esses melhores momentos, né? A melhor parte que explica isso aí. Então, item 32, Via Láctea. Que será? Né? Então, a gente já viu sóis, planetas, satélites, cometas, né? A Rejane colocou isso, né? Vai falar de Via Láctea. E ele coloca assim, no item 32, durante as belas noites estreladas e sem lua, qualquer um de nós pode observar essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu
de uma extremidade à outra, e que os antigos, em razão da sua aparência leitosa, denominaram Via Láctea, de lácteo, né? Então, fica o convite. Pegar um dia em que falta luz no nosso bairro, e que essas luzes não vão interferir nessa observação, e a olho nu a gente investigar o céu. E olha assim, depois desse livro, eu acho que ninguém de nós aqui olharemos para o céu da forma que olhávamos antes. É ou não é? Você vai olhar assim, vai lembrar do que a gente estudou, e falar assim, cara, é outro céu, né? Que a gente já entendeu melhor essa parte da criação, né? E depois ele faz assim, as pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza, da natureza da Via Láctea, e revelaram lá onde o olhar errante percebia apenas uma fraca luminosidade, milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que aquele que nos ilumina, o Sol. Né? Então, olhar errante, né? Errante no sentido de incapaz, essas vistas aqui, são incapazes de perceber toda a dimensão dessa criação. No entanto, muitas fotos, mas muitas fotos que a gente vê na internet, elas foram por câmeras, por telescópios especiais, que às vezes olham o ultravioleta e o infravermelho para ver se existe alguma criação, né? E aquilo, de alguma forma, é codificado para a gente entender que ali existe um corpo celeste. Então, eu vou mostrar uma figura agora para vocês da Via Láctea vista da Terra. Essa nuvem branca leitosa, né, que ele comenta ali. Foi? Não, né? Tá ruim pra caramba esse negócio. Hoje não tá legal. Hoje não tá legal esses compartilhamentos. Não, mas tá indo agora. Tava indo. Tava, né? Tava. Então, peraí. Eu já sei por quê. É BIOS isso. Sou eu aqui. Ok? Apareceu aí, né? Ainda não. Tá aparecendo só a lista de arquivos, só. Né? Espera aí, que é BIOS. Deu um problema de BIOS aqui. Vou tentar fazer assim. Assim. Não está indo. Agora vai. Assim. Aí. Aê! Aleluia! Então, o que nós temos aqui? Uma foto, uma figura da Via Láctea vista da Terra. Né? Aí aquela porção leitosa, e ali milhões de sóis, obviamente com o olho humano é impossível, até porque a gente está somente num vértice da Via Láctea. Eu já avanço para essa imagem aqui, para mostrar a Via Láctea vista fora dela. Na verdade, essa é uma figura imaginativa. Né? É uma ideia de Via Láctea, fotografada da Via Láctea fora dela. Então, aqui ela é como se fosse uma espiral, né? E a gente, o sistema, quando eu falo a gente Terra, é sistema solar, e a gente está numa rabeta dessa daqui. Né? Por isso que a gente vê só aquela faixazinha no céu. Né? E mostra aí a proporção nossa em relação à criação. Proporção de tamanho, proporção material, né, minha gente? Proporção material. Não, em momento algum eu comentei sobre importância. É só em relação a tamanho. Então vamos lá, essa Via Láctea, né? Ele continua assim no item 33. Com efeito, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares ou planetárias que brilham na sua imensa extensão. E ele termina assim o item 33.
Estima-se 30 milhões do número de sóis semelhantes ao nosso, que gravitam na imensa região, afastado um dos outros mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Então, esses números já precisam ser atualizados, né? Então, estima-se de 200 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, o Sol é considerado uma estrela, e 3 trilhões e um pouquinho mais de diâmetro, né, de tamanho do que seria essa galáxia que a gente atualmente habita materialmente, né? E no item 34 ele diz assim: por este cálculo aproximado, isso ele está falando dos 30 milhões, que não é nem 30 milhões, são de 200 a 400 bilhões. Pode-se imaginar a extensão dessa região sideral e a relação que une o nosso sistema planetário à universalidade dos sistemas que ela contém. Então, qual é o nosso sistema planetário? Bom, os nossos planetas, os nossos satélites naturais, os asteroides, todos aqueles corpos celestes que a Regiane comentou anteriormente, os cometas, né? Então, o nosso sistema solar conectado à universalidade de outros sistemas solares. Se tem bilhões de sóis, podemos acreditar que junto destes outros sóis existam também os seus planetas e os seus satélites. Entendeu? O universo material que pode estar ao nosso redor. E ele continua assim no 34. As nossas considerações não se aplicam à extensão material, física dos corpos que estudamos. Isso seria pouco. Mas, sobretudo, ao estado moral de habitação desses mundos e o grau que ocupam na hierarquia universal dos seres. Pegaram o detalhezinho? Né? Ele não quer ficar preso somente à questão material, grande, bilhões, e não sei quantos quilômetros, e trilhões de léguas. Não, mas a possibilidade de existir vida inteligente, que somos nós, espíritos. Vida inteligente com várias gradações morais, né? E a hierarquia universal desses seres inteligentes. Né? Como a gente pode ver, a gente está falando de coisas materiais gigantescas, mas em momento algum mais importantes que nós. Porque, afinal de contas, nós somos seres inteligentes da criação. Né? Nós, espíritos, somos os seres inteligentes. A matéria é apenas matéria. Nós somos os seres inteligentes. Né? Então, só para que a gente consiga né, ficar lisonjeado com tamanha magnitude, inúmeras moradas na casa do meu Pai, mas que a gente tenha nossa importância como espírito dentro dessa criação, como criaturas que somos perante Deus, né? Porque a gente é menor, até porque a gente está num corpo, né? E uma estrela e um satélite de Júpiter ser muito maior do que o da Terra, ou em consequência nós, é que nós somos seres menos importantes na criação, pelo contrário, tão importante quanto. Né? Então, no item 35, ele fala assim, um trecho que é muito interessante. Essas considerações ainda ganharão maior peso se refletirmos sobre a situação da própria Via Láctea, que na imensidão das criações siderais não representa mais do que um ponto insensível, inapreciável, vista de longe, uma vez que ela não é mais que uma nebulosa estelar, como as que existem aos milhões no espaço. Pegou a dimensão? É engraçado.
Então, a gente estava falando de 200 bilhões de sóis na Via Láctea, que é um pedaço da nossa nebulosa e que existem outras nebulosas. Então, segura aí. Segura, aperta o cinto aí, que o negócio é grande. E ele termina assim na 36, de uma forma muito legal, e eu vou ler ponto a ponto, que é fantástico. Ele coloca assim: ora, sabendo que a Terra não é nada, ou quase nada no sistema solar, e também sistema solar não é nada, ou quase nada na Via Láctea, e que esta, a Via Láctea, por sua vez, não é nada, ou quase nada na universalidade das galáxias, e que esta própria universalidade é bem pouca, dentro do imenso infinito. Começaremos a compreender o que é o globo terrestre. Olha que bonito, né? Então, ele faz essa afirmativa na expectativa de eu entender o que é o infinito. É o mais próximo que eu consigo entender do infinito, né? Eu pensar assim, exatamente, a Terra, o sistema solar, a galáxia, aqui a nebulosa, outras galáxias, outros sóis, outras nebulosas, para que eu consiga exercitar o que é infinito, que deve ser um pouquinho mais para lá, né? Alguma perguntinha aí? Acho que não, né? Agora a Ciara colocou um negócio aqui interessante. Ah, não, perdão. Agora a Ciara colocou assim: acho que Kardec, sobre aquela minha provocação inicial, acho que Kardec quis nos falar que é preciso sentirmos a nossa pequenez em relação a toda a criação divina. Quis mostrar que tudo é regido pelas mesmas leis, exaltando a grandeza de nosso Pai Criador. Olha que bonito, né? Nossa pequenez material, né? Porque nós, espíritos, somos os seres inteligentes e teremos a potência de administrar, de criar esses seres na nossa trajetória além da perfeição, né? Que é um pouco do que a gente sabe sobre o papel de Jesus em relação ao planeta Terra, né? Que ele e os espíritos crísticos tiveram incumbidos da sua formação. Formação esta que Rejane exemplificou com seus apetrechos científicos, que deu a entender as leis, né, que regem o macro. Legal. Aí a Luísa coloca assim: quem tiver a oportunidade de ir à Ilha Grande poderá assistir esse espetáculo que o Felipe fala. A imensidão é absurdamente linda. Eu só não entendi se é em relação ao céu ou à ilha. Depois diz aí, Luísa, pra gente, querida. Obrigada aí por compartilhar a tua opinião. Mas que as duas imensidões são lindas, né? A ilha, ali naquele pedação d'água, e estar na ilha, aquela oportunidade de você olhar também o céu um pouco fora da cidade. Né? E a Tatiane coloca alguma coisa assim: a doutrina espírita tem também um aspecto científico de onde viemos. A Gênese parece ser a busca para esclarecer a nossa origem e também mostrar o nosso tamanho diante da criação. Pô, que legal, Tatiane. Muito obrigada. É por aí, né? Mostra as moradas da casa de meu pai, né? Acho que eu não vim derrogar a lei. Eu acho que Kardec valeria a pena citar isso, né? Ele não veio derrogar a lei. Ele veio trazer a ciência para explicar muita coisa que ficou, muita percepção que ficou no imaginário coletivo, algumas corretas, outras certas, né? Então eu acho que é isso mesmo, de onde viemos, para onde vamos,
para qual planeta, galáxia, nebulosa, né, em qual sistema, como Kardec gosta de dizer. A Gênese parece estar em busca de esclarecer também a nossa origem e mostrar nosso tamanho diante da criação, nosso tamanho material. Luísa, o Luísa estava falando do céu. Obrigado, Luísa. Eu já fui à ilha, para quem não é do Rio de Janeiro e ninguém conhece, temos uma ilha próxima aqui, na nossa costa, próxima à nossa costa, ali próximo a Angra dos Reis, e uma ilha, por sinal, que foi, por um momento da história, ela foi colocado um presídio lá, no intuito de ser um enclausuramento, né, para os marginais à época. E agora é uma ilha turística em que mostra exatamente, de lá, a Luísa diz, a maioria das praias não tem luz, então o céu é muito lindo, então você consegue observar à noite, que eu acredito, né, tem mais facilidade de enxergar melhor esses objetos celestes, esses corpos celestes. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos continuar a trabalhar, né? Tá acabando meu tempo. Se não é que já acabou, né, Paulo? Eu vou fazer só um resuminho, tá? Não, pode. Tem ainda 10 minutos. 10 minutos, né? Vamos lá, então. Estrelas fixas, item 37. Então, aqui, só para que a gente entenda, falamos de vários corpos celestes aqui. Eu vou botar um aqui para eu mostrar para vocês aqui. Janela do aplicativo, essa janela aqui. Né? Conseguem ver aí? Deixa eu ver aqui. Conseguem ver aí, né? Então, quando ele fala de estrelas fixas, está falando estrelas, né? São grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. Aquela teoria de que emite luz própria, né? Por exemplo, o Sol é a nossa grande estrela, né? E, obviamente, aquelas estrelas que a gente vê lá no céu possivelmente podem ser também sóis, né? Só vai descobrir se souber que se emitem luz própria. Às vezes está tão longe que elas já até morreram, né? Quando a luz chega aqui, lá no presente elas não existem mais. Então já estudamos muitos corpos celestes e agora a gente vai falar de sóis. Mais uma vez, de estrelas, né? E aqui um pouquinho do resumo do nosso sistema, para a gente se conectar aí, porque hoje foi uma viagem sideral, literalmente, né? Então, no item 36, 37, ele fala assim, as estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham completamente isenta de toda atração exterior, como geralmente se supõe. Todos os sóis que a constituem a Via Láctea são solidários. É isso que ele quer dizer. O Sol, apesar de ter uma gravidade própria, eles são solidários com outros sóis, com outras estrelas. É o que está afirmado aqui no texto, né? Suas múltiplas influências regem perpetuamente umas sobre as outras e a gravitação universal reúnem todas numa mesma família. Então, lembra que falamos de 200 a 400 milhões de sóis? Já estou aí confundindo as medidas aqui. Né? De 200 a 400 bilhões, não é? Espera aí. Bilhões, é isso mesmo, estou confundindo as medidas. De 200 a 400 bilhões de sóis. E que estes são solidários entre si em termos de movimento. Porque acreditava-se no passado que não, né? Que não existia. Mas agora se acredita que sim. E no item 38 ele diz assim, esses diversos sóis, como o nosso, são cercados, na sua maioria, de mundos secundários, sistemas solares, aquilo que eu comentei anteriormente, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Ou seja, esses 200, 400 bilhões de sóis
são regidos pelas mesmas leis que a Regiane mostrou, exemplificou, né? E que fecundam os seus sistemas solares, porque emitem essa energia, emitem essa luminosidade, emitem essa vibração, que no caso do planeta é um motivo da vida, da existência da vida orgânica, né? Aí ele diz assim, ó, uns como Sírios são milhares de vezes mais grandiosos e magnificentes em dimensões e em riquezas. Aí no outro parágrafo, outros não se assemelham em nada pelas suas funções astrais. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam. E se a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu atributo, seu eterno atributo, né? Porque como tende a um infinito, né, tende a uma variedade, né? Ele está dizendo assim, não é tudo idêntico ao sistema solar. Tende uma variedade e essa variedade é infinita. Item 39. Apesar do prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, a despeito das distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar, que, no entanto, não passa de uma nebulosa que compõe o mundo astral. Falando da Via Láctea. Ele está falando da Via Láctea, uma nebulosa de 200 a 400 bilhões de sóis, distantes entre si, algo entre 3 trilhões de léguas, né? Que era a medida na época entre objetos, corpos celestes. Né? Hoje em dia se fala em anos-luz. Item 42. Sol não é fixo nem central. O nosso Sol não é fixo e nem central, mas que avança pelo espaço arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas e satélites. Né? Pelos planetas orbitarem, imagina-se que ele está parado, mas não, ele anda. Ó. Não sabemos até para onde, né? Ele anda com os seus sistemas, com o seu vasto sistema. Aí ele continua assim, sua órbita é determinada e em concorrência com outros sóis da mesma ordem, rodeados de certos números de terras, ele gravita em torno de um Sol central. Esses 200 a 400 bilhões de sóis orbitam em torno deste Sol central. E no 43 ele fala assim, o Sol central, que acabamos de falar, também é um globo secundário, relativamente a outro ainda mais importante, em torno do qual ele se perpetua em marcha lenta e compassada, na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva de sóis, um Sol subordinado a outro com seus sistemas, até que nossa imaginação se canse de subir a uma de tal hierarquia. E para terminar, 44, esses astros em números incontáveis vivem vida solidária. Ou seja, o que rege para a gente de lei moral, rege para um astro com uma lei física. Vida solidária. Assim como ninguém se acha isolado na economia de vosso mundinho terrestre, também nada o está no universo incomensurável. Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa, como eu comentei, com seus milhões de sóis, bilhões de sóis, com as suas milhões de terras, bilhões de terras, formadas apenas, como já dizemos, uma ilha no arquipélago infinito. E aí, gente? Foi tenso isso, hein? A gente entender essas proporções materiais. Mas o que eu diria para vocês, o que fica para mim, depois de ter lido isso, pesquisado um pouco, é que quando
batem no meu carro, quando roubam meu celular, quando meu Rio Card não recarrega. E isso me perturba, e que isso pode causar perturbação ao outro, é essa reflexão que eu trago para dentro de mim. Como reagir a essas coisas tão pequenas? Porque esses fatos que eu citei, isso são pequenos para a nossa vida imortal. Né? Aí a reflexão que eu fico é: como que eu fico diante desses pequenos? Né? O que vai alterar o meu modo de agir, a minha solidariedade com o mundo. Né? Então, fico com essa coisa na cabeça para tentar ressignificar essas coisas. Né? Esses fatos que tentam nos distrair do principal, do necessário, do agora óbvio, dessa nossa vida imortal, dessa lei de solidariedade que regem nebulosas que tendem ao infinito e que às vezes não regem o meu cotidiano, né? Por essas coisas insignificantes. Muito obrigado pelos ouvidos e pela companhia de hoje, tá bom? Paulo, eu encerro por aqui. Obrigado, Felipe, pela abordagem também, muito bom aí, e a conclusão também. E na sua conclusão da fala, né, até aproveitando para colocar só o último comentário aqui da Fátima, vai ao encontro, né, do que você disse. Ela colocou: sinto através desse estudo que somos um grão de areia na imensidão. Fazemos parte do princípio abençoado da inteligência prontos a progredir. Justamente, né, essa que é a ideia. Através da caridade e da humildade a gente progride. Muito legal. A Tatiana, ela só colocou, né, a doutrina espírita também tem um aspecto científico, isso é muito legal, né? E quando a gente fala do tríplice aspecto, o ponto, assim, eu costumo defender a doutrina como uma filosofia com embasamento científico, né? A gente tem filosofia, né? Essa é a história da filosofia, o pensamento de Sócrates, tem a filosofia de Platão, a filosofia de Schopenhauer. Só que a filosofia espírita ela pode ser entendida como uma corrente filosófica. Só que ela não é uma especulação humana, ela nasce de uma série de observações. Então, por isso é uma filosofia com embasamento científico. Então, você já tem duas coisas. Aonde que entra a religião? A religião é a comunhão de pensamento, né? Então, aí a gente forma o tríplice aspecto. Isso é muito interessante. Eu acho que não tem mais comentário, né, Felipe, aqui. Rejane ou Felipe também, quiser dar as considerações aí finais, fica à vontade. Eu queria comentar, sim, porque acho que cabe mais agora do que na minha parte. Na minha parte, ainda tinha que desenvolver um pouco a do Felipe, né? Então, acho que não cabia ainda desenvolver. O que a gente percebe com isso tudo é que Kardec, tentando se aprofundar nessas questões mais de física, né, de astrofísica e tal, ele tentou até treinar um pouco a nossa capacidade de abstração, que foi aquela capacidade que o Felipe falou de você montar na cauda do cometa e viajar para tentar conhecer todos esses espaços de que forma que eles funcionam. Porque lembra quando eu estava falando sobre o ímã, né? Que eu falei, olha, eu prendi um pedacinho pequeno de ímã aqui, a gente tem um pedaço de ímã aqui, ó, ele continua aqui na minha mão, tá vendo? A carne, ela não impede, tá vendo? Essa questão do magnetismo, mesmo minha mão estando fechada, né? Imagina que a gente vai começar a falar, por exemplo, sobre o magnetismo entre as pessoas. E os espíritos, eles não fogem desse magnetismo, né? Quando a gente conseguir largar determinados comportamentos, não vai mais se prender.
não vai ter nada que consiga atrair pessoas com os mesmos pensamentos, com esse mesmo magnetismo, porque não tem como. Mesmo que a gente queira, não vai ter. Então, a questão do bem e do mal, ela vai estar completamente mergulhada nesses conceitos da lei universal, que regem todos os planetas, todas as vias, todas as nebulosas. A gente não vai fugir desse magnetismo, nem mesmo quando a gente falar de pensamento. Essa é uma coisa muito interessante que Kardec parece que entendeu isso, né, com bastante profundidade, e ele está tentando, né, com um jeitinho dele passar isso para gente. Paulo, só um comentário, é bem rápido. A Fátima disse assim: sinto através desse estudo que somos um grão de areia na imensidão. O corpo que a gente veste é um grão de areia. Nós não. Nós somos espíritos, os seres inteligentes da criação. Perfeito. Muito Eu bom. coloquei aqui, né, na legenda também, porque muitos acabam assistindo de novo ou depois, para a gente fazer sempre a divulgação, né? Então, assim, muito legal, a gente agradece aí a participação da Rejane e do Felipe, abordaram muito bem, né, o capítulo, o tema. Agradecemos aí a participação, né, dos amigos aí que comentaram, enriqueceram o nosso estudo. E isso aí, se Deus quiser, a gente vai estar junto na próxima semana. Vamos fazer a nossa prece final aqui. Sou eu mesmo que faço, para a gente encerrar nosso estudo. Assim, mentalizando a imagem do Criador, nosso Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um dos grandes objetos de estudo que estudamos aqui, pela providência divina, que nos fornece todos os recursos para progredirmos na vida, tudo aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada aqui nesse planeta material. Então louvamos a criação, a obra da criação, aquela da qual estudamos nesse singelo estudo, e que devemos sempre louvar e agradecer a Deus através da providência divina em fornecer todos esses recursos às suas criaturas. Que esse estudo possa criar em nós a consciência da preservação do planeta, o nosso papel enquanto encarnados aqui em conservar nosso corpo, conservar tudo aquilo à nossa volta, sermos mais conscientes com os recursos do planeta que vem sofrendo o desgaste através do mau uso do livre-arbítrio de indivíduos, de grupos, mas acreditamos na regeneração do planeta e, acima de tudo, sobretudo, temos a consciência de que, enquanto estamos aqui encarnados, somos peça fundamental para esse progresso, para essa transformação do planeta. Que possamos ser grandes obreiros e que esse estudo possa nos ajudar e auxiliar a sermos melhores no dia a dia e também não apenas pelo aspecto material, mas que possa incutir em nós boas ideias éticas próxima àquilo que Jesus, nosso grande mestre, nos ensinou quando aqui encarnou e esteve perto de nós. Que possamos seguir esse modelo. Então, pela cooperação, pela caridade, pelo exercício da humildade, fazendo sempre o bem, com devotamento, desenvolvendo a virtude da abnegação, com certeza estaremos no caminho correto, no caminho certo, para a felicidade nossa e de todos à nossa volta. Que possamos, através desse estudo, sermos focos de luz, trazer a boa nova, a boa mensagem, a mensagem de esperança, nesse momento que muitas pessoas precisam da palavra de conforto. Momento em que muitos estão perdendo entes queridos, em que muitos estão perdendo a esperança. Que possamos
ser esse contraponto de trazer a mensagem de renovação, a mensagem da boa nova e, acima de tudo, fazermos da divulgação da doutrina e da mensagem de Jesus através das nossas ações, do nosso exemplo. Dando por encerrada mais uma reunião em teu nome, que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Boa semana, se cuidem e até a próxima.